Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Aqui ao meu lado Felipe Barroso, ele é diretor e cofundador da Zascar, é a primeira empresa de compartilhamento de carros da América Latina. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, o prazer é todo meu. Prazer é nosso. O que faz a Zascar? A Zascar é uma empresa de compartilhamento de carros, como você bem disse. Nós alugamos carros por hora ou dia, né? E o principal objetivo é substituir o aluguel de carros tradicional e também oferecer uma alternativa para aquelas pessoas que não querem ter o próprio carro. Como surgiu a ideia de criar a Zascar? Eu já trabalhava com aluguel de carros, terceirização de frotas, e percebi que existia uma necessidade na cidade para soluções de mobilidade urbana. Então a gente foi atrás de algumas alternativas e descobriu esse sistema de compartilhamento de carros que foi criado na Europa na década de 80 e que trazia, além de oferecer mobilidade urbana para as pessoas, trazia também alguns benefícios para a cidade, como a redução de tráfego e também de emissões de gases de efeito estufa. Então a gente resolveu começar a estudar e implantar esse serviço na cidade. Qual a principal diferença do compartilhamento de carro para o aluguel de carro? As diferenças práticas são três. A primeira é que não existe intermediação, então a pessoa ela se inscreve na empresa e recebe um cartão. Um cartão que tem uma tecnologia de RFD. É como um bilhete único ou um cartão fidelidade do metrô. E com esse cartão, ela simplesmente vai e reserva o carro pelo nosso sistema. E quando chegar a hora da reserva, ela vai até o carro, destrava o carro com esse cartão e a chave já está lá dentro. Ela pega, usa pelo tempo reservado, devolve no mesmo local e a gente cobra um cartão de crédito. Então, assim, se evitam filas e qualquer contato, né, com intermediários da locadora. A segunda diferença é que o nosso sistema é descentralizado. A gente hoje tem mais de 45 pontos na cidade de São Paulo, né? E a terceira é que o aluguel pode ser feito por hora, né? Diferente das outras locadoras. Então pode ser feito por hora e incrementos de hora. Com relação a preço, a hora de um aluguel de carro é comparado com a hora de um táxi? Tá, a gente é muito mais em conta do que a hora do táxi, né? Mesmo? Hoje uma hora do táxi vai custar em torno de R$45, né? Se você for contar o tempo cheio rodando. Na Zascar você paga a partir de R$8 a hora do carro. Então é bem mais em conta. Faz muita diferença. Qual é o conceito do car sharing, o carro compartilhado? Né, então a gente falou sobre as diferenças práticas e a diferença conceitual, né, é justamente que quando ele surgiu na Suíça o objetivo era dar uma alternativa à posse do carro, né? Então algumas pessoas se reuniram na pequena cidade onde elas moravam e falaram: por que a gente, em vez de cada um comprar o seu carro, a gente simplesmente não usa e não compra um em conjunto? Né? E assim elas começaram, elas colocavam a chave numa caixa preta e quando alguém precisava usar o carro, simplesmente tinha a chave dessa caixa, pegava, usava e anotava a quilometragem, quanto gastou com combustível e tal, eles rateavam isso tudo. Com o advento da tecnologia, né, foi possível que esse sistema ele se espalhasse para mais pessoas, além do círculo de confiança, né, dos grupos. Então, mas o espírito continua o mesmo, o objetivo é substituir o carro próprio. Quais os três pilares que sustentam essa ideia do car sharing? Então, a principal diferença do compartilhamento de carros, né, o car sharing, para o aluguel de carros tradicional, é que a alocação ela pode ser feita por hora ou incrementos de hora, que o serviço é descentralizado, então em vez da gente ter uma loja, né, que as pessoas vão retirar o carro, a gente aloca os carros em estacionamentos 24 horas e as pessoas vão diretamente no estacionamento retirar o carro, né? Estacionamentos normais. Então hoje a Zascar tem mais de 45 pontos na cidade de São Paulo. E o terceiro pilar é o fato de não haver intermediação no aluguel do carro. Então você não precisa conversar com ninguém ou preencher qualquer documento na hora de retirar o carro. Você simplesmente vai, destrava o carro com um cartão que você recebe, o Zascard, e a chave está lá dentro.
Vocês fazem algum estudo de onde vocês vão colocar o carro? Então, por exemplo, próximo do metrô, que facilita a saída da pessoa, ou então em lugar que não tenha metrô e não tenha fácil mobilidade naquela região? Sim, essa é uma excelente pergunta. A gente busca, né, ou o compartilhamento de carros busca ser um complemento aos outros modos de transporte. Então, sempre que a gente vai alocar um carro, a gente busca colocar ele próximo a estações de metrô ou grandes hubs de transporte público, né? Um corredor de ônibus, uma avenida de grande circulação, porque o ideal é que as pessoas, né, consigam transitar na cidade de ônibus, metrô, fazer as coisas, principalmente ir e vir do trabalho, e no final de semana elas podem simplesmente pegar aquele mesmo meio de transporte e buscar um carro da Zascar. Qual a visão de sustentabilidade da empresa? O car sharing, ele age de duas formas, ou ele tem, por assim dizer, dois efeitos colaterais muito positivos para o meio ambiente. O primeiro deles é que cada carro compartilhado substitui outros 9 a 13 carros particulares, né? Essas são estatísticas e números de um estudo realizado nos Estados Unidos, onde o sistema de compartilhamento de carros já é mais maduro, né? Já tem mais de 10 anos. Aqui no Brasil, nessa pesquisa de 2011, a gente identificou que cada Zascar já tinha substituído 5 carros particulares, né? Então, hoje a gente conta com uma frota de 60 carros, mas no futuro a gente espera chegar em São Paulo até 2.000 carros. Então, se a gente continuar nessa proporção, né, cada carro substituindo aí 10 outros particulares... Mas de que forma cada carro substitui 5 carros? Explica melhor. Legal, vamos por favor. explicar. Cada carro compartilhado, ele atende até 30 pessoas, né? Essa é mais ou menos a média. Então, 30 membros utilizam um carro, né, em média. Então, existem dois movimentos aí. Ou as pessoas postergam a compra de um carro particular, então elas começam a usar o carro compartilhado e falam, não preciso comprar agora um carro, e vou postergando, e algumas vezes até elas abdicam dessa compra. A segunda questão é que toda vez que você adere a um sistema de compartilhamento de carros e que você precisa pagar pela hora utilizada, a gente faz uma conta, né? Então, o real custo daquele sistema de transporte, ele fica muito evidente. Se você tem o carro, o único custo adicional que você tem na hora da utilização do carro é o combustível, é isso que você vê. Mas, na verdade, ali dentro está embutido IPVA, seguro, a depreciação do carro. Mas esses custos a gente não percebe. Mas quando o carro é compartilhado, toda vez que você tem que decidir para utilizar o carro, você tem um custo embutido também. Então, isso faz com que as pessoas dirijam menos ao longo do tempo, né? As pessoas que antes tinham um carro, elas dirigem menos. E isso faz também com que se economize ou se reduza as emissões de gases do efeito estufa. Então, esses são as pessoas dirigem menos, portanto, poluem menos, e depois elas usam menos, tem menos carros na cidade, né? Então, são esses dois grandes efeitos. Mesmo porque o carro não é um investimento, né? Não é como uma casa que o preço mantém ou tende a crescer. É uma coisa que está sempre em desvalorização. A partir do momento que você compra, você já perdeu aí 20% do carro, 20% né? do valor do carro. Esse é um excelente ponto. As pessoas aqui no Brasil ainda, né, ao contrário dos países já desenvolvidos, né, com economias mais maduras, lá já se entendeu que o carro é um bem de consumo, né? E as pessoas enxergam dessa forma. Aqui no Brasil ainda existe um ranço ou um resquício dessa percepção de que o carro é um investimento. Imagina. Então, a gente, quando conversa com as pessoas, muitas vezes ainda dizem isso. E aí, quando você vai orientando elas, falando, olha, existe um custo de depreciação que está embutido e tal. Aí elas, é verdade, não sei o quê. E aí, aos pouquinhos, esse é também um pouquinho da missão das Zascar, aos pouquinhos, e orientando as pessoas sobre os custos de um carro, de se manter um carro. Quais os benefícios para o meio ambiente? O principal é a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, como eu mencionei antes, as pessoas acabam dirigindo menos quando elas aderem ao sistema de compartilhamento de carros. E é claro que, né, em toda a cadeia produtiva, quanto menos carros se produzem, menos também a utilização de insumos, né, e de materiais é requerida. Bacana.
Quais as regiões que já possuem pontos da Zascar? Hoje nós estamos presentes em cerca de 21 bairros da cidade de São Paulo, nas regiões Norte, Leste, região Sul e Oeste. Basicamente, né, então a gente cobre desde o Butantã, passando por Pinheiros até Santana e até, né, mais para o lado da Zona Leste, no Tatuapé e Moca. A escolha da frota leva em consideração os carros menos poluentes? Leva. A gente leva em consideração na hora da compra dos veículos a autonomia, né, deles e a relação de emissões, né, a eficiência nesse sentido. Então a gente tem muitos carros 1.0, basicamente a nossa frota toda é flex. E os carros como vocês que abastecem, então também na verdade são os clientes que abastecem, a gente que paga. Os clientes que abastecem? Os clientes que abastecem, a gente que paga. E a gente sempre faz uma recomendação no sentido de abastecer com combustível menos poluente, né? No caso hoje o etanol. Até hoje, quantas pessoas já estão cadastradas e desde quando existe? A empresa existe desde 2009, em julho de 2009, então a gente acabou de fazer 3 anos. Hoje nós temos mais de 1.500 clientes cadastrados e que utilizam regularmente os nossos carros. Existe lista de espera ou sempre tem um carro disponível? Não, hoje ainda existe uma capacidade, vamos dizer assim, ociosa, né, para que acomodaria mais pessoas, e a gente está sempre monitorando isso. Então, a partir do momento que essa capacidade que a gente considera ideal for ultrapassada, a gente vai colocar mais carros, né? A Zascar já foi responsável pelo descarte de carro próprio? Sim, a gente fez uma pesquisa em agosto de 2011 e identificamos que os 27% dos respondentes da pesquisa tinham vendido seus carros após aderirem ao sistema de compartilhamento de carros, aderirem à Zascar. Então, a gente estimou que cada Zascar tinha substituído até 5 carros particulares naquela época. Existe um benefício para a cidade também, isso reduz o trânsito, né? Exatamente. Então, né, no nosso caso, a gente tinha substituído 5 carros particulares, cada Zascar, mas algumas pesquisas internacionais apontam que cada carro compartilhado pode vir a substituir até 13 carros particulares. Então, a gente, né, tem levado esse fato às autoridades da cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Transporte, para tentar trabalhar em cooperação com eles para oferecer o serviço a mais bairros e cidadãos da cidade. Né, que a gente acredita que pode vir a ser aí bastante pertinente e benéfico para o trânsito da cidade, sem dúvida, né? Quem pode se cadastrar no site e aderir ao compartilhamento de carro? Se for empresa, é só entrar em contato com a gente. No site tem uma aba empresa e um telefone, você entra em contato e a gente vai mandar um representante da Zascar conversar com o responsável da empresa. E se for pessoa física, um indivíduo, a gente precisa que a pessoa tenha mais de 21 anos, tenha CNH válida há pelo menos 2 anos e tem um cartão de crédito conveniado. Hoje nós trabalhamos com Master, Visa e American Diners. Legal. Qual que é o site, então? Passa o site também pra gente. O site da Zascar é www.zascar.com.br, Zascar com 2 E's. Então tá, Felipe, muito obrigada pela entrevista, parabéns para você e para Zascar. Legal, Priscila, muito obrigado, prazer meu estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês também que assistiram o programa, espero que tenham gostado. Se vocês pegaram essa entrevista pela metade, entrem no site fiscaisdanatureza.com.br, lá vocês acham essa entrevista e muitas outras também, tá bom? Um beijo e até a próxima!